Bom, é com muito prazer, né, que a gente abre esse evento da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, com a presença do João Bandeira, que convidado nosso catedrático Ricardo Otaki, que infelizmente hoje não está entre nós porque ele está doente. Então, eu estava comentando com o João que ele é um urso, né? Ele é uma pessoa que sempre está disposta e faz... e reza a lenda que ele é um dos únicos que consegue em praticamente todas as exposições, né? Então você vê o Ricardo em todas as partes. Ele é quase o bico, mas ele é real. Dessa vez, infelizmente, ao longo do semestre, é a primeira vez que ele não está e ele pediu desculpas, né, de não poder estar com a gente aqui essa tarde, mas obviamente que não dá nem para pedir desculpa, quer dizer, são coisas que acontecem. Mas então me delegou essa tarefa de fazer essa apresentação de um colega. Nós nos conhecemos há um bom tempo, né, João? Uma trajetória dentro da USP no lido com a cultura, com a arte. Então, nesse perfil do João, né, eu queria destacar uma coisa que é contemporânea, né? Antes, vamos começar com a vizinhança, né, ao IA, nesse momento, que é o Espaço das Artes, prédio que foi ocupado pelo Museu de Arte Contemporânea até pouco tempo, né? E que agora, então, é um espaço cultural da Escola de Comunicações e Artes, mas tem um perfil parecido com o Centro Maria Antônia, né? Centro Universitário Maria Antônia, que é um tipo de dispositivo, né? O Maria Antônia na cidade e o Centro de Artes aqui no campus, né? Que tem essa função de congregar, de fazer com que a produção também, né? Seja da universidade, seja uma produção ligada à pesquisa em artes, né? Tem uma evidência, né? Eu entendo que isso também tem sido o papel do Maria Antônia também. Então, o João hoje ocupa essa coordenação do Espaço das Artes, né, que fica do outro lado da rua. E também por quantos anos você ficou no Maria Antônia? 14 anos no Maria Antônia, dando continuidade a uma programação cuja preocupação era de focar nessa produção não só da arte contemporânea, mas de relacionar a arte contemporânea com a sua história, né, com uma história da arte brasileira, né, com debates, com exposições que foram marcantes, né. E de uma certa maneira eu entendo que com a sua presença lá, obviamente não só a sua presença, mas eu acho que o seu papel foi fundamental de fazer com que durante esses 14 anos, né, o Centro Maria Antônia retomasse um papel importante não só para a USP, mas para a cidade, né? E com isso eu desejo aí um longo período aí à frente do Espaço das Artes para que isso ocorra aqui dentro, né? Que a gente está precisando de um espaço com essa dinâmica. E João, eu preciso dizer isso, assim, ele é um artista. Ele não falou para não falar muito, não, mas ele tem uma formação em música. Ele estudou, compôs. Eu acho que você compõe ainda, não? Compõe ainda, então, tá vendo? Então tem essa relação com a música que eu acho que é fundamental também. Pelo menos quando eu vejo a sua produção aí, sim, como curador, também nas últimas décadas tem assumido esse papel de protagonismo, né, numa organização ou de uma reflexão sobre a produção visual brasileira, né, das artes visuais, fazendo curadorias como a do Nuno Ramos, Cildo Meireles, Geraldo de Barros, né, o Maurício Nogueira Lima, e o que chega então nos aproximando da temática de hoje, com grande interesse nessa tradição concreta no Brasil, né? E tratando junto com o Lourenço Mamo e uma exposição que foi marcante, a Concreta 56, no MAN de São Paulo, em 2006, né? E aqueles que aqui já tiveram contato com
quando a Ana Beluso passou por aqui com a Nina Bobardi, que você também se ocupou da gráfica, né? Então, essa sinestesia, enfim, essa relação com a música é importante porque ela também ajuda, ou eu pelo menos vejo que ela tem um papel importante no modo como você se relaciona com as artes visuais, né? Não é obviamente literal e nem podia ser, mas tem uma poética aí que sempre me chamou a atenção, né? Hoje o foco é arte concreta e neoconcreta, né? Justamente esse período que você já estudou, já trabalhou. Para o Ricardo, ele elencou, né, exposições que ele entende que são de importância para entendermos hoje a representação de uma cultura brasileira, né? Ou até uma identidade brasileira, né? E estamos, então, muito, não só contentes, felizes da sua presença aqui, mas ávidos por entender um pouco mais desse momento, né? Onde talvez até, eu acho que, eu não sei se havia essa relação de... você é carioca, não? Então, mas... Aculturado. A gente tem outro microfone? Só um aqui. Ah, tá aí, tá com ele. Eu que devia estar falando no microfone. Porque essa competição do Rio e São Paulo, talvez nas artes, é mais ou menos nesse período que ela se acirra, não é? Ou não? Acho que Isso sim, me veio agora na cabeça, Paulo, né? antes disso, não era páreo para o Rio de Janeiro. Começa a ficar, a meu ver, nas artes nessa época. Nessa época. Tudo bem que teve o modernismo de 22 aqui, né? Mas como centro, né? Como centro, uma coisa contínua de promoção. Quer dizer, quando entra a Bienal e os museus modernos, aí é que São Paulo passa a fazer, até certo ponto, frente ao Rio de Janeiro como capital cultural, e acho que o famoso Fla-Flu, pelo menos, se intensifica aí. Nesse momento, né? Tá. Então, eu vou deixar o João aqui no centro, né, nessa roda viva. Nós temos o horário, é um horário menor desse momento, então o João, mais ou menos uns 50 minutos, para a gente ter um espaço para perguntas? Tá bom. E aí, então, a gente, no final, ele tem que sair pontualmente às 4h, então nós faremos, então, um pouquinho antes das 4h essa sessão de perguntas, tá bom? Obrigado, viu? Bom, boa tarde, agradeço a presença. Eu vou ficar meio assim, se quiser vir para cá. Se você quiser mudar depois. Agradeço a presença de vocês e agradeço naturalmente o convite do Instituto de Estudos Avançados, na pessoa do Ricardo Otaki, mas também do Martin Grossman, para falar desse assunto do qual eu gosto, para simplificar muito, e já trabalhei razoavelmente a respeito, organizando exposições, publicações, sobretudo durante esse período que eu trabalhei no Centro Maria Antônia. A primeira delas, em 2002, um ciclo de exposições chamado Arte Concreta Paulista, que foram 4 exposições curadas por diferentes pessoas. E, a partir desse momento, 2002, eu já lidava com esse assunto por escrever, por ser poeta, mas, nesse momento, passei a lidar mais a fundo e mais organizadamente, como o Martin disse, com essa perspectiva bastante histórica, analítica, histórica, ou histórica-analítica. Bom, eu acho que, para começar a falar desse assunto, dessas 2 exposições, né, a Exposição Nacional de Arte Concreta, São Paulo, em 1956, no Rio de Janeiro, no ano seguinte, e a exposição neoconcreta, no Rio, em 59, vale a pena a gente lembrar um pouco de que Brasil nós estamos falando, ou ao menos de que São Paulo e Rio de Janeiro nós estamos falando, né? Mais ou menos nós todos sabemos, mas é só para trazer à tona. Então, trata-se do mundo do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra, quando, então, a geopolítica, mas também, junto com isso, as linhas de força culturais se dividem mesmo entre as 2 superpotências que afloram ali, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Isso é sabido e consabido, mas este é o chão, o solo, ou o céu, se quisermos, sob ou sobre o qual todas essas coisas de que vamos falar se dão.
O Brasil, por seu turno, é o Brasil pós o Getúlio, o ditador, pós Estado Novo, ainda com o Getúlio, o mandato dele como presidente, e então um Brasil que desde os anos 30 vem se modernizando, isso vale para várias esferas, mas a coisa talvez a reter, principalmente aqui, então, é o tal do processo de industrialização que caminha desde os anos 30 a passos inicialmente lentos, mas não deixa de caminhar. De tal modo que, nesse momento aí, dessa segunda metade dos anos 40 e na virada dos anos 50, a gente já tem um parque industrial razoável para os parâmetros brasileiros, e justamente esse é o momento que São Paulo, como eu disse agora há pouco, começa a se transformar numa metrópole e, logo em seguida, numa capital cultural. Claro que, até então, a cidade, quando a gente fala Brasil, um país imenso, esse Brasil ainda é o Brasilzão, onde tem o Rio de Janeiro, que é a grande capital, e, enfim, e muito Brasil profundo para todo lado, né? Enfim, os famosos dois Brasis, como já foi dito à época, né? Um Brasil que seria razoavelmente cosmopolita, onde houve o modernismo 22, onde houve outras coisas, e o Brasil profundo, onde tinha seca, Amazônia intocada, populações indígenas, enfim, tudo que a gente sabe. Mas, de todo modo, o teatro do que estamos falando são essas duas cidades, Rio e São Paulo. Uma outra coisa que está vendo um dado sociológico é que, nesse processo de industrialização, então, você começa a ter nessas cidades uma classe média numericamente expressiva, que será, grosso modo, serão essa classe média, os indivíduos dessa classe média serão os atores e, por assim dizer, os consumidores dessa arte concreta e depois neoconcreta, né? Porque, geralmente, quando se fala disso, começa-se assim. Bom, havia o governo do Juscelino Kubitschek, o Brasília Bossa Nova, que não está errado, mas eu acho que sempre vale a pena começar, historicamente, sempre vale a pena começar um pouco de trás. O problema é sempre quanto de trás, né? Mas, para o nosso assunto, acho que pensar no pós-guerra, pós-segunda guerra, é mais do que suficiente, né? E neste panorama, justamente, então, essas duas cidades inauguram os seus museus de arte moderna. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e aqui também o MASP, nenhum dos três nas sedes que conhecemos hoje, mas tem um impulso aí nesse momento, com uma articulação complicadíssima de forças políticas locais e até internacionais, quer dizer, há muitos interesses externos também na assunção desses museus, mas o fato é que, entre 47 e 51, mais ou menos, a gente tem a inauguração desses museus de arte moderna no Rio e São Paulo, o MASP, e, outra coisa importantíssima, a criação da Bienal de São Paulo, com a primeira edição em 51, né? Fora desses museus e da Bienal, o circuito, como a gente diz hoje, de arte, era quase inexistente, muito, muito, muito tímido, né? Mercado, então, de arte nem se falaria nesses termos, né? Agora, é bom destacar também que esses três museus, eu estou dizendo o MAN do Rio, o MAN de São Paulo e o MASP, são mais do que simplesmente depósitos de obras ou promotores de exposições, por mais que, obviamente, também sejam isso. Eles têm uma atuação propriamente educativa. São museus que pretendem não só atrair um público, mas educar o público para justamente se aproximar desse tipo de arte que eles estão interessados em mostrar, promover, discutir. Então, todos eles têm cursos, mostras de cinema, recebem intelectuais e artistas de fora do país para palestras, mostras, quer dizer, tem uma atividade, um intercâmbio muito intenso com a Europa e com os Estados Unidos. Então, estou dizendo isso porque, então, essas cidades, o Rio de Janeiro e São Paulo, nesse momento, na esfera das artes plásticas, passam a ter o que a gente chama de uma fermentação de cultura, uma discussão que principalmente por causa da Bienal, passa a ser contínua. Que você
tem a primeira Bienal, depois aí você já começa a pensar na próxima, quer dizer, discute-se a primeira Bienal quando ela termina também, já começa a se falar na próxima, e quando termina essa, já se compara com a outra, de tal modo que ano sim, ano nem, ano não, o assunto arte está sempre em pauta e em níveis, no começo, altíssimos. Basta dizer que na segunda Bienal o Guernica veio para cá, né? Isso é só um exemplozinho. Se vocês pegarem a lista de obras da primeira, da segunda e da terceira Bienais, é um negócio impressionante. Como outro dia eu vi uma entrevista do Jean Boguis falando nunca mais teremos uma quantidade de obras desse tipo reunidas num espaço dentro de um pavilhão no Brasil, porque por outras razões, lógico. Era um negócio, deu uma injeção de atualização, por assim dizer, em relação ao que se fazia na Europa e nos Estados Unidos. No time do meio de arte dessas duas cidades, um cavalar, né? É um negócio, uma escala assim, brutal. Não é da noite para o dia, mas em 10 anos, mais ou menos, acontecem, estou falando de 47 a 57, o panorama muda radicalmente nas artes visuais e, claro, naturalmente, em outras áreas também. Quer dizer, o Juscelino assume, alçado à presidência em 55. Quando ele chega, a coisa se acelera mais ainda, aí justamente o processo de industrialização aí passa a ser um negócio realmente nunca visto. Mas eu estou insistindo que isso já vem de antes um pouco. Esses esforços das elites, naturalmente, locais do Rio de Janeiro e de São Paulo, de certa maneira, atualizar o meio artístico, ou os meios, as artes visuais, sobretudo, né? É muito intenso e tem resultados expressivos. Nesse cenário, é justamente que os jovens artistas do Rio e de São Paulo começam a produzir, ou ao menos se reunir, enfim. E é nesse cenário também, desses museus, bienais, etc., cidades em crescimento acelerado, que tem uma discussão acirrada entre duas correntes, o figurativismo e abstracionismo. Né? Isso é um motivo de debates em jornais, nos bares, nas ruas, nas exposições. Para dar dois exemplos, do lado dos figurativistas estão personalidades do quilate, de Portinari e de Cavalcanti, por exemplo, né? Que, naturalmente, perto desses jovens que vão fazer essas exposições, são, já naquele momento, comparativamente, a velha guarda, né? E no caso dos dois, e de outros também, ligados ao Partido Comunista, ao PCzão, né? Os jovens, naturalmente, estão mais interessados naquilo que é mais novo fora do Brasil, que basicamente é a arte abstrata, e particularmente a arte abstrata dita geométrica, né? Então, de quem nós estamos falando agora, vamos começar a dar nome às pessoas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, não vou lembrar de todos, mas forma-se um grupo com pessoas como Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Leopoldo Rá, Casimir Feyer, o Luiz Saciloto, o Hermelino Fiammingue, o Maurício Nogueira Lima. Vocês veem que toda hora aparece sobrenome estrangeiro aí, quando não o nome inteiro, né? Claro, como nós sabemos, São Paulo é uma cidade que acolheu migrações desde, pelo menos, a segunda metade do século XIX, né? E muitos desses jovens artistas ou aspirantes a artistas trabalham, estão localizados, agora me fugiu a palavra, mas enfim, o Saciloto projetava esquadria, o Fiammingue era um cara que trabalhava na indústria gráfica, o Cordeiro é um cara mais, no começo é um jornalista, um crítico de arte, né? Na Faria Lima? Sei. Isso é uma coisa que a Araci Amaral, há muitos anos, já levantou essa lebre. E no Rio de Janeiro, o Círculo de Artistas, aí no comecinho dos anos 50, estou falando da Lígia Clark,
o Aloysio Carvão, o João José Costa, o Décio Vieira, os jovenzíssimos Hélio e César Oiticica, não tinham esse perfil do descendente de imigrante, pelo menos de gerações tão próximas, e eram, comparativamente, pessoas que dedicavam-se integralmente, podiam se dedicar integralmente à arte. Isso dá um perfil aos dois grupos um pouco diferente, e eu acho que isso vai aparecer mais à frente quando eles formarem tendências, desenvolver poéticas particulares. O grupo de São Paulo, como acho que muita gente sabe, se não todo mundo, cria um grupo, quer dizer, faz uma exposição no MAN de São Paulo, que então ficava no edifício na 7 de abril, uma exposição em 1952, ou seja, um ano depois da Bienal, chamada Ruptura. E lançam um manifesto de mesmo nome, que é, com todas as letras, contra a figuração. Não se fala ainda em arte concreta, ou diz, isso daqui é o início do que faremos na arte concreta, mas não é o termo ainda é abstracionismo geométrico. Logo depois, esse termo arte concreta passa a ser de uso regular. E no Rio de Janeiro, esse grupo de artistas, boa parte deles alunos do Ivan Serpa, no MAN do Rio, que então ficava naquele edifício do Le Corbusier e do grupo de brasileiros, o Ministério da Educação e Saúde, formam um grupo que ganha o nome de Grupo Frente. Esses dois grupos atuam como grupos mesmo, como grupos de vanguardas, como as vanguardas históricas europeias, né? Ou seja, eles discutem tudo em comum, criam exposições juntas, vão à imprensa com seus manifestos, brigam com os opositores, mas sempre em conjunto, são turmas, né? Em São Paulo, o grupo de artistas rapidamente se associa a um outro grupo de poetas, que são os irmãos Augusto Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, que em 2 ou 3 anos, vão fazer a poesia concreta. No começo também não estão usando esse termo, mas já estão querendo criar uma outra coisa, diferente da situação da poesia naquele momento. Em São Paulo. E no Rio, o grupo tem também o Ferreira Goulart, que já era poeta, tem jornalistas como Oliveira Bastos, e logo depois o Reinaldo Jardim, que vai entrar nessa turma, né? Bom, então este é o ambiente, estas são as pessoas se formando, este é o caldo que vai, por assim dizer, desaguar na primeira exposição nacional de arte concreta, que é 1956. Aí sim, o Juscelino já assumiu a presidência com um discurso do que se consagrou-se na ciência política chamada de nacional desenvolvimentista, que até outro dia estava em vigência aí com a última presidente ou presidenta que tivemos, mas é uma linhagem que vem dos governos do Getúlio Vargas, aliás, né? Então, pois é, o Juscelino pega a bandeira, por assim dizer, deixada pelo Getúlio Vargas. E tem um dado aqui numérico que eu acho que vale a pena a gente relembrar, que é o seguinte, eu vou ler são 10 linhas, menos. Entre 1955 e 1961, a produção industrial cresceu 80%, com percentagens ainda mais altas na indústria siderúrgica, 100%, nas indústrias mecânicas, 125%, nas indústrias elétricas de comunicações, 380%, e nas indústrias de equipamento de transporte, 600%. De 1957 a 1961, o índice de crescimento real foi de 7% ao ano e de quase 4% per capita. Na década de 1950 a 1959, o crescimento da renda real per capita no Brasil foi aproximadamente 3 vezes maior que no resto da América Latina. Claro, a gente poderia falar de vários outros índices, mas só esse aqui já dá uma ideia de que a velocidade que o governo nacional está imprimindo ao desenvolvimento no país, com problemas imensos e tal, toda aquela história, a entrada da indústria automobilística, a malha viária, né? Enfim, mas isso dá um
espírito geral nessas classes médias dessas duas cidades, de um entusiasmo de agora vai, né? Agora o Brasil vai se modernizar, agora a gente tem a Bienal, agora a obra do Picasso está aqui, a gente está vendo, agora, enfim, vai nivelar, digamos assim, ou pelo menos nós vamos ser interlocutores à altura daquela enorme tradição artística que nós tanto admiramos e da qual somos filhos, né? Eu só estou citando esses exemplos para dizer, então, esse é o espírito de... Isso está na rua todo dia, né? Não é uma coisa assim, se você for ler os livros onde esses índios são publicados, está nos jornais, primeiríssimo lugar, diariamente. Está nas campanhas políticas, nas propagandas governamentais, mas massivamente, né? Então, não é à toa que a primeira exposição, olha o nome, Primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, né? Você tem algo nesse nome de entusiasmo, de adornamento, né? Enfim, de alinhamento com esse crescimento econômico, né? Bom, vamos finalmente a mostra ela mesma. Então, deixa eu ver aqui como é que eu fiz mesmo. Ó, eu pus aí, então, os nomes dos participantes. Faltou dizer, mas eu falo enquanto vocês veem isso daí, que justamente esses dois grupos de artistas, poetas, alguns jornalistas e críticos, na primeira metade dos anos 50, mais ou menos anos 52 e 55, eles têm um intercâmbio bastante razoável. Eles se visitam, eles se falam, eles escrevem cartas de uns para os outros. Tem um intercâmbio, enfim, de ideias, de projetos, de discussões, etc., né? Enfim, claro, todo mundo vem a São Paulo para ver as bienais, mas não só isso, esses paulistas também vão ao Rio. Porque o Rio nesse momento, ainda a capital cultural, indiscutivelmente, né? É o Rio onde aquela arte moderna, que também, que não falei, mas que está aí junto também, que nos anos 40, sobretudo, do Niemeyer, do Lúcio Costa, de tantos outros nomes, está construindo uma série de projetos arquitetônicos e urbanísticos importantíssimos, né? Não preciso nem citar aqui, a gente sabe, né? Então, essas pessoas, por assim dizer, eles são grupos muito particulares, não é que se frequentam, são amigos do peito, mas tem um intercâmbio, né? No Rio não falei, mas tem ali, como uma espécie de padrinho dessa turma, ninguém menos do que o Mário Pedrosa, né? Bom, o fato é que, a certa altura, em 56, essas duas turmas, Rio e São Paulo, se entendem para organizarem juntos uma exposição, então, que vai congregar todos esses artistas. O Grupo Frente, anteriormente, ele não tinha só gente dedicada à arte abstrata, e sequer só arte abstrata geométrica, havia pessoas que faziam o que hoje em dia a gente chamaria, hoje em dia não sei, mas anteontem, de arte naif, né? Mas o fato é que isso vai se depurando e tudo vai se encaminhando para uma conversa em torno da arte abstrata geométrica, né? E é disso que se trata quando eles resolvem organizar a primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, com o detalhe, que não é detalhe, de que, então, não só obras de artes plásticas, esculturas, gravuras, desenhos e pinturas vão ser mostradas, mas também poemas, né? Poemas desses três poetas do grupo Neugandes, o Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, mas também do Ronaldo Azeredo, que é um membro mais jovem desse grupo. No Rio tem o Ferreira Goulart e tem um sujeito que corre na sua própria pista, por assim dizer, que é o Vladimir Dias Pino, né? Que é um carioca que tinha passado a juventude em Mato Grosso e depois volta para o Rio de Janeiro, mas ele tem a concepção muito particular de arte concreta dele próprio. Eu até vocês viram que eu pulei ali uma língua para o Vladimir, só para ficar mais explícito que ele entra no grupo, eu não sei exatamente, confesso, o histórico da coisa, quem chamou quem, mas o fato é que o Vladimir está lá junto com esses dois grupos de paulistas e cariocas. Os paulistas são paulistas mesmo, os cariocas tem gente do Brasil inteiro, porque o Rio de Janeiro era a cidade que também
acolhia gente, né? Paulista e Carioca é uma simplificação só para dizer esses dois grupos. Eu pus um sinalzinho aí, para quem tiver interesse, que é asterisco, quer dizer que o sujeito... Ah, bom, e o outro, o cavalo que corria na sua própria pista, é o Volpe, né? Que este, sim, foi convidado porque as duas turmas tinham o Volpe como um padrinho mais velho, diferente do Mário Pedrosa, que era o padrinho intelectual, o Volpe era o padrinho, não que ele tivesse sido, ele foi colocado na condição de padrinho, por assim dizer, porque o Volpe não tinha tempo nem cabeça para isso. O Mário Pedrosa... Nem intenção, exatamente. O Mário Pedrosa não, ele fazia questão de ter uma atividade, aliás, louvável, de difusão de ideias e tal, de ser um promotor de arte. O Volpe falou, tá bom, vamos lá. Então tem o Volpe e tem o Vladimir, que são mais, até certo ponto, destoantes aí, né? Que não são das duas turmas propriamente, embora convidados e respeitados por ambas as turmas. Mas eu estava dizendo que, na frente dos nomes, o asterisco quer dizer que o artista em questão expôs, nessa mostra, pintura. Na frente do Augusto de Campos tem esse sinalzinho de parágrafo para dizer, olha, o Augusto, Décio Pinhatari, quem mais estiver com esse sinal, expôs poemas. Deixa eu ver, Judith de Lauan, o Feyer, Kazimierz Feyer, que era um húngaro radicado aqui, expôs esculturas. Ele era um escultor, sobretudo, fazia com o que a gente chama de... plexiglass, qual é o nome atual disso? Acrílico. Que era um material, enfim, muito recente, né, moderníssimo. É bom dizer também que os paulistas já então faziam questão de pintar com tinta automotiva, e não com óleo, que é um negócio muito antigo e tal. E também não sobre tela, pintavam sobretudo sobre um material que depois ganhou o nome industrial de Eucatex, que então chamava Kelmint, uma coisa assim. Quer dizer, o que tem aí embutido nisso que eu estou dizendo agora? Que eles queriam ser modernos não só naquilo que você via, como até nos materiais que usavam, né? Isso vale também para os poetas, porque esses poemas não foram expostos em livros, eles foram expostos em folhas de razoável tamanho, uma coisa mais ou menos assim, que eles mesmos chamavam de poemas cartaz. Isso também, até certo ponto, é dar uma outra materialidade para a poesia, pelo menos comparada com o que tradicionalmente estavam todo mundo acostumado. Saciloto Pintura, Nogueira Lima, Ronaldo Azeredo, o poeta e o Cordeiro. Do lado de lá, eu separei Rio e São Paulo para facilitar. O Amilcar de Castro está entre colchetes, porque ele está na lista, ele está no convite, mas ele não, no fim ele não mandou obra, então isso é uma espécie de correção histórica. Quem descobriu isso foi o Lorenzo Mami, quando refizemos essa exposição no MAN em 2006. Mas, de fato, ele consta na exposição, mas, na prática, não havia obras do Amilcar. O Franz Weiss... Não, o Franz Weiss estava assim. Então. Não, eu tenho no Ivan Serpa. Olha lá, o Amilcar de Castro, eu estou falando na segunda coluna, tá? César Oiticica, então, Amilcar de Castro seria escultura, mas não foi. César Oiticica e o Décio Vieira Pintura, fez regular poesia, o Franz Weismann escultura, o Hélio, o Ivan Serpa, eu pus colchete virado ao contrário, para fazer também uma diferença, que o Ivan Serpa só esteve no Rio, não esteve em São Paulo. Então, são detalhes que só interessam para quem é tarado por detalhes históricos, né? Enfim. O João José da Silva, pintura, Lígia Clark, a Lígia Pape, a única gravurista naquele momento, estilogravura, Rubem Ludolf, pintura, e o Vladimir, também outro poeta. Bem, então, a exposição está escrito ali, no Museu de Arte Moderna, então no edifício, na 7 de abril, dezembro de 56, virou o ano, em fevereiro eles já estavam no Rio de Janeiro, no Palácio Capanema, que a gente chama hoje em dia de Palácio Capanema. O MAN tinha sede, ou pelo menos fazia as atividades lá, né? Tem histórias curiosas sobre isso, porque, claro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, o combinado era que cada artista exporia 3 a 5 trabalhos. E parece que quando chegou no Rio, alguns cariocas roubaram no jogo e montaram primeiro e puseram muito mais do que o combinado. E, bom, quem sabe, isso daí jamais saberemos, mas o início do estremecimento, que depois veio a se aprofundar, quem sabe não começou assim, né?
Então, esse é o cartaz e o convite da exposição na sua edição aqui em São Paulo ainda, né? Vocês vejam que até para um cartaz, comparado aos cartazes das primeiras bienais, ele é espartano, né? Ele é moderno pra caramba, não tem firula, né? É simplesmente tipográfico, essa letra aí, a famosa por causa dos poetas concretos, da Futura Bold, né, que uma letra, uma fonte desenvolvida não na Bauhaus, mas na esteira da Bauhaus, por um filho da Bauhaus, por assim dizer. Então, esse é o veio, né? Falar em Bauhaus, eu preciso me controlar um pouco, senão eu vou fazendo digressões, vocês se perdem e eu me atraso. Então, mas só para falar, me ocorreu o seguinte, quer dizer, tem uma diferença de genealogia, por assim dizer, porque todos eles, paulistas e cariocas, estavam olhando para o que eu disse, esses museus de arte moderna, as bienais, etc. A exposição do Max Bill, em 1951, no MASP, no mesmo ano da Bienal. O Max Bill fez uma importante exposição, o Bard fez uma importante exposição do Max Bill, em 51, no MASP, que ficava, curiosamente, no mesmo prédio, na 7 de abril. E depois o Max Bill ganhou o prêmio da primeira Bienal, como todo mundo sabe, com aquela obra, Unidade Tripartida, que hoje em dia está no MAC USP. Então, o Max Bill era o artista, e ele fazia força para isso, aliás, não era por acaso, o cara que estava trazendo, disseminando, talvez mundialmente, mas para o nosso caso, no Brasil, esse ideário que vem desde a Bauhaus. Nesse momento, ele é o diretor da famosa escola de Ulm, na Alemanha, que é literalmente um descendente da Bauhaus. Então, os cariocas também estavam prestando atenção no Max Bill, nessa descendência da Bauhaus, etc. Estavam olhando também, pensando, lembrando, estudando, obviamente, Malevich, Mondrian, toda essa tradição de arte abstrata, sobretudo a mais geométrica. Mas, enquanto os paulistas tinham um interesse muito focado na figura, na pessoa, na obra, nos textos, nas ideias do Max Bill, que, aliás, esteve aqui em 53, na segunda Bienal, os cariocas tinham um outro viés, um viés a mais, que era a ligação com a atividade da Anísio da Silveira no museu chamado depois Museu do Inconsciente, né? O Mavinier, pelo menos, e outros frequentavam esse museu. Então, tinha ali uma mistura, e o Mário Pedrosa era o cara que, digamos, teorizava isso, de essa arte moderna abstrata com a arte, enfim, que nome tinha aquilo? Tem um nome que agora me foge, para ser sincero, mas é a arte dos loucos, das crianças, a arte primitiva, mas tem um nome... Mas isso é muito caro a esses artistas e a esse grupo, né? Então, vocês vejam que não é... Eu estou insistindo nessas diferenças que às vezes parecem ligeiras, mas não são, porque isso está presente o tempo todo. E não é que eles, quando vem o famoso racha e tal, quer dizer, na verdade eles nunca foram... Sim, eles têm um fundo comum, que é essa arte moderna, abstrata, geométrica. Mas tem diferenças de origem que, enfim, que são talvez irreconciliáveis. E, portanto, o tempo todo eles estão juntos mais, digamos, programaticamente, estrategicamente, porque são jovens artistas querendo abrir o seu espaço, se lançar, etc. E a Exposição Nacional de Arte Concreta é um instrumento poderoso para isso. Mas, de fato, eram turmas diferentes. Para não dizer o óbvio que, dentro de cada turma, eram indivíduos, artistas com projetos pessoais também. Aos poucos, isso também vai aparecer cada vez mais. A gente fala os paulistas, os cariocas, o Frente, o Ruptura, mas espera aí, né? O Valdemar Cordeiro é um artista, o Geraldo de Barros é outro, o Luiz Saciloto é outro ainda. Então, essas amarrações que a gente faz para explicar, e porque assim aconteceu, eles se divulgaram assim, mas o que interessa mesmo, dependendo do grau em que você está estudando e trabalhando com a coisa, é conhecer as obras, pensar nelas, discuti-las, cada uma de cada artista, né? É bom nunca se esquecer disso, né?
Bem, felizmente, o Ermelindo Fiammingue, que nem estava nessa primeira exposição, ou estava? Estava. Ele não estava no Ruptura, desculpe. Ele fez fotos da edição paulistana e, pelo menos para nós eu estou me referindo ao Lorenzo Mami, eu mesmo, e o André Stolarski, que estava nesse grupo na época, que refez a exposição no MAN, nós fomos visitar a família do Fiammingue, que já tinha morrido, e apareceram algumas dessas fotos que ele fez. Então, que a gente saiba, até aquele momento, ou por muitos anos, essas fotos estavam esquecidas, né? Então, essa é uma das salas do MAN de São Paulo, no edifício da 7 de Abril, com então, esse cubo aí no meio é do Weissmann. Na parede da esquerda, nós vemos ali vários Volpes, os dois primeiros são Volpes, depois é um Fiammingue, depois tem um poema do Décio Pinhatari, depois tem outro Fiammingue, depois tem mais dois Fiammingues, e o último lá... É verdade. Vamos ver outra foto. Aqui, um pedacinho aqui embaixo à direita é uma escultura do Feia, tá vendo? Umas coisas... Isso, com esse recorte redondo em coisas quadradas. Desculpe a descrição meio bruta, mas... esse é um outro ângulo, então... Olha lá, aquela escultura do Feia agora aparece inteira ali. Aquele espécie de cubo muito delicado, só em linhas, é do Weissmann também, a outra escultura ali. Depois, então, começando da esquerda para a direita, tem Saciloto, 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 um poema do Augusto de Campos, Saciloto... Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro. Aqui um outro, isso é uma outra sala, um ponto de vista lá no fundo, eu tenho um problema com esquerda e direita, eu tenho que pensar sempre quando eu os da esquerda acho que são o que a gente vê melhor aí na primeira parede, acho que são obras do Décio Vieira. Aí depois tem um poema colado ali naquela espécie de pilastra, que eu confesso que não sei de quem ou qual é. Lá no fundo é aquele primeiro lá é da Judite Lauan, o segundo redondo também. Essa escultura bem no meio aí é do Feia, do Casimir Feia. Tem um poema atrás dela que a gente acha que é do Décio Pinhatari. Aí outra Judite, outro poema do Décio ali. À direita talvez sejam obras da Lígia Clark. Agora de um ângulo melhor aí, né? Enfim. E outro, bom, é a mesma parede, mais ou menos, né? Bom, então, dá uma ideia, então, do que foi a edição aqui em São Paulo. Vocês veem como uma coisa era, para os nossos padrões atuais, o MASP era bem melhor. Bem melhor. O MASP tinha a expografia da Lina, né? Quer dizer, a expografia não, a ambientação, digamos assim, as cortinas com aqueles tubos, né? onde se colocavam as obras. É bem milanês, né? É bem a expografia dos italianos da época dos anos 40 lá. Quando eu fiz a exposição da Lina Gráfica, eu fui olhar essas coisas, e muito mais gente já viu. Mas ela traz para cá... É verdade. E ela traz para cá. Agora, tem uma coisa curiosa que vocês talvez, não sei se repararam, mas todas as obras são alinhadas pelo pé, tá vendo? Por baixo, né? Não tem esse negócio do centro ótico que a gente usa hoje em dia, 1,50 m, 1,70 m. É tudo alinhado por baixo, né? Isso também, de certa maneira, pelo menos aqui, é uma novidade. Então, eles tentavam ser diferentes, por assim dizer, mas não, né? Tentavam pensar o trabalho, o que eles iam pintar, com que materiais e como iam expor, ou seja, tudo isso estava em questão, né? Tudo isso era pensado, escolhido e feito. Aí eu coloquei aqui algumas dessas obras melhor reproduzidas, não tão melhor assim, mas pelo menos em cores. Essas duas do Cordeiro, que a gente viu lá. Aqui,
essas do Geraldo. A da direita, confesso que não tenho certeza se estava lá, mas é uma obra da época. Vou fazer um parênteses. O que o Martin já citou, e eu também citei de passagem, é que em 2006 o MAN resolveu refazer essa exposição, convidou o Lorenzo Mami para refazê-la, que, por sua vez, me convidou para fazer junto com ele. O Lorenzo cuidou da parte das obras de arte, propriamente dita, eu cuidei da parte de poesia, e foi chamado também o André Stolarski, que era um design muito importante, que fez uma sessão a mais, que não existia na exposição original, do design brasileiro por ocasião da Exposição Nacional de Arte Concreta e sua descendência, né? Então, o resultado foi, além da exposição que ficou lá, foi esse catálogo aqui. Depois eu posso até... É melhor depois, não vai dar, é melhor passar já. Eu até tenho umas marcas aí, enfim, vocês vejam o que queiram, o que quiserem. Mas tem aí as fotos da exposição montadas, assim, uma do lado da outra, inclusive identificando isso é de fulano, Beltrano, Ciclano, estão aí marcadas. Tem um texto do Lourenço, um texto meu, um texto do André. Mas, enfim, a gente refez a exposição e achamos encontramos boa parte das obras que lá estiveram, lá na exposição original, no Rio, em São Paulo, em 56, no ano seguinte, no Rio de Janeiro, né? Quando não encontramos, a gente procurou isso daí, né? Procuramos alguma obra do artista do mesmo período e similar a outras que a gente via na foto, mas já não conseguimos localizar mais. Ou porque saiu do Brasil, ou porque foi destruído, ou porque, enfim, por outras razões, né? Então, essas duas obras do Geraldo, que são representativas. A de cima, essa mais de fundo cinza, esteve mesmo na Exposição Nacional de Arte Concreta. Duas do Saciloto, duas que lá estavam, nós vimos naquela parede. Duas do Fiaming, também baseada em fatos reais. O Charroux, né, e o Alexandre Wollner, que curiosamente só pintou, pelo menos ele diz, 4 quadros na vida. Um deles, 2, que foram expostos nessa ocasião. Depois ele desistiu de ser pintor e artista, preferiu se dedicar integralmente ao design gráfico e tornou-se um dos grandes mestres de design gráfico no Brasil, mestre de muita gente. O logo do MAC, e tantos, a Cinemateca, nossa, o diabo. Vários que a gente acostumou a ver, da Fiat Lux, do Fósforo, N coisas. 2 quadros da Judith Lawan que, de fato, estiveram na exposição. Essas são algumas esculturas do Feyer. O Feyer tem... o Augusto de Campos diz que ele fazia as esculturas e depois destruía para usar o material para fazer outras. Porque ele não tinha muita grana, então, acho que acrílico na época devia custar caro para diabo. Então, essas que vocês estão vendo aí são reconstruções que foram feitas em 2002, naquelas exposições que eu citei há algum tempo, feitas no Maria Antônia, que a família do Feyer, com o acompanhamento da família do Feyer, essas esculturas foram refeitas para serem expostas no Maria Antônia. Aqui 2 esculturas do Weissmann, né, que a gente viu na foto, aquele cubo grandão que tá bem no meio da sala na foto, e esse outro lindíssimo aí, que é um cubo sugerido só por essas 2 linhas de metal. Você quer que volte? Você estava tirando foto? Bem na hora. O Volpe, então, com esse quadro mais horizontal vermelho, a gente vê na foto. Da direita, não tenho certeza se estava lá, mas é da época e muito similar a outros que lá estavam. Lígia Clark e Ivan Serpa, esse da Lígia estava mesmo, do Ivan muito provavelmente no Rio de Janeiro, na edição carioca da exposição. Vocês veem que dá para ver que ela era aluna do Ivan Serpa, né? Só que depois foi em frente, né?
Isso faltou colocar um nome aí, esses dois guaches são do Hélio Oiticica. O Hélio tinha 17 anos nessa época, né? Uma coisa assim, quer dizer, era mais jovem ainda do que os outros, né? Aloysio Carvão, o da esquerda vê-se nitidamente na foto, o da direita provavelmente também estava. E o João José Costa. Então, de novo, eu fiz paulistas e cariocas para organizar a cabeça da gente, né? Então, o João José do grupo egresso do grupo Frente, o Carvão a mesma coisa, o Hélio idem, Lígia Clark e Ivan Serpa, mestre de todos eles, o Volpe aí no meio. O Volpe era cortejado por todo mundo, né? A vida inteira, ou pelo menos a partir dos anos 40. O Weisman era do grupo carioca, embora, enfim, fosse um pouco mais velho. E daí a turma que tinha sido do Ruptura, em grande parte. O Feia, a Judite não, mas entrou aí na história. O Volner, o Charru era do grupo Ruptura. Fiaming não era do Ruptura, mas já era da turma. O Saciloto, Ruptura, Geraldo e o Cordeiro, que era o chefe da turma, ou pelo menos achava que era e atuava como tal, né? Era uma espécie de André Breton, ele admitia ou expulsava do grupo quem não rezasse pela cartilha geral. Mas o Cordeiro era justamente o líder, porque era o cara que escrevia os manifestos, assim como o Goulart no Rio de Janeiro era a pessoa que amarrava as ideias e punha no papel. O Cordeiro, durante um bom tempo, teve esse papel aqui, não é, né? Ele tinha condições de liderar, não era simplesmente uma coisa pobremente imposta, muito pelo contrário, né? Bom, aqui algumas coisas mais assim anedóticas, né, fotos, essa na edição carioca. Então, o Ronaldo Azeredo, que era esse poeta que entrou no grupo dos concretos, aí já estava se falando em poesia concreta, né? Curiosamente, todo mundo era poeta concreto, ou seja, o Augusto de Campos, Haroldo de Campos, o Décio Pinhatari, o Ronaldo Azeredo, o Ferreira Goulart e o Vladimir Dias Pinto também. Todos, em princípio, estavam fazendo poesia concreta. Aqui, essas duas fotos são da mostra no Rio de Janeiro. Claro que ela foi muito mais fotografada no Rio, porque, enfim, os órgãos de imprensa principais estavam no Rio. Então, à esquerda são duas pranchas do poema do Vladimir Dias Pinto, chamado Sólida ou Solida. À direita vemos ninguém menos do que o Manuel Bandeira, ali diante de um dos poemas do Augusto de Campos, o Tensão. Acima, a Lígia Pape, diante de uma das suas anchilos, e abaixo outra vez o Ronaldo Azeredo à frente do seu poema, exposto no Rio. Bom, aqui, na ordem da esquerda para a direita, um poema do Augusto de Campos, que foi exposto na época, um poema do Haroldo de Campos, exposto na Exposição Nacional, e um poema do Décio Pinhatari, esse já bem conhecido até hoje, que também esteve nessa exposição. Então, tem essa coisa de lá como cá, ou seja, no Rio de Janeiro e São Paulo, nas duas turmas, a troca de figurinhas, como a gente fala, entre poetas e artistas plásticos era total, né? Inclusive, tem N depoimentos de eles dizendo: não, eu me inspirei para fazer o poema tal ou qual num quadro do Saciloto. Ou os poetas, isso estou falando de São Paulo, os poetas dizendo: não, quem ajudava a gente a formular as coisas eram os poetas, que eram os caras das palavras e tal. E no Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Como eu disse, o Goulart, e nesse momento já estava aparecendo o Reinaldo Jardim, que é um jornalista, mas também um poeta muito atuante, o cara que, junto com o Goulart, ou melhor dizer, o Goulart junto com ele, criou o arquifamoso, merecidamente, Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, que foi uma plataforma para, nesse momento, justamente, o Suplemento Dominical do Jornal do Brasil era o órgão, né,
que divulgava essas ideias nesse momento ainda, desses dois grupos que estavam juntos nesse momento. Que momento é esse? 56 e 57. Né? Então, ter o Jornal do Brasil, todo domingo, soltando um suplemento com uma diagramação moderníssima, com Amilcar de Castro atuando, um jornalista poderoso como o Reinaldo Jardim, um intelectual como o Goulart, com colaboradores como esses artistas e poetas de São Paulo, quer dizer, isso era completamente inédito no Brasil, era um espanto. Se vocês virem a coleção desse suplemento dominical, é um negócio, enfim, né, incrível, incrível mesmo. Traduziam artigos de outros poetas e críticos e artistas internacionais, texto do Albers, o diabo, né? Um negócio lindo de ver, maravilhoso, com uma diagramação, com uma estética impressionante, cheio de branco, desgastando papel, assim, né? Numa época que o jornal era tudo letrinha, assim, tudo encavalado, cheio de anúncio na capa, isso era um negócio respirado, maravilhoso, né? Essa é a revista Neugan, que eles chamam de revista, mas na verdade é um livro, é uma antologia de poemas que aí é que aparece que eles bancam o nome, eles que eu estou falando, os poetas de São Paulo. O grupo Neuganders, que era o nome dela, lançam a Poesia Concreta. Né? Então eles lançam essa publicação, que é uma antologia de poemas dele nessa ocasião, aqui e lá. Né? E o Ferreira Goulart, por seu turno, expõe em São Paulo e no Rio de Janeiro um poema que se desdobra ao longo de várias páginas, é um poema chamado O Formigueiro, né, que depois ficou escondido, porque o Goulart, na virada dos anos 50 para os anos 60, ele abjurou a produção dele de poesia concreta, disse que aquilo era decadência burguesa, entrou para o CPC, ficou anos fazendo um outro tipo de poesia, e só lá para os anos 90 que ele reincluiu isso nas antologias dele. Né? Então, mas, enfim, o fato é que este poema sequencial, por assim dizer, baseado numa frase só que vai se desdobrando ou se encolhendo, foi o que o Goulart apresentou nas edições paulista e carioca da Exposição Nacional de Arte Concreta. Então, aqui tem algumas páginas desse poema sequencial. Bom, e essas duas fotos são razoavelmente famosas, então nós vemos ali, né, na de cima, o Goulart debatendo, quase batendo, abaixo dele ali, a primeira pessoa de óculos é o Oliveira Bastos, que era um crítico importante, esse cara desapareceu depois, mas era um jornalista e crítico atuante nessa turma. E na foto à direita, então, a pessoa que está mais ali em evidência é o Haroldo de Campos, logo abaixo dele, com a mão na boca, o Augusto de Campos, aqui em primeiríssimo plano, o jovem Hélio de Sica, vocês estão vendo? O cara mais à frente de todo mundo, e de novo Oliveira Bastos de gravata ali no canto esquerdo da foto. Esses são os que eu consigo reconhecer. Talvez, não vou nem chutar, aquela ali não sei se é ali já papo, mas enfim. Pode ser, né? Pode ser. Essa foto algumas vezes, essas fotos algumas vezes foram trabalhadas, discutidas, entendidas, divulgadas como o Haroldo de Campos e o Ferreira Goulart discutindo. Mas, na verdade, não se trata disso, porque isso foi, quando teve a exposição no Rio, a edição carioca, que, claro, essa sim apareceu. Em São Paulo, ela causou espécie, os jornais, teve muita brincadeira, charge, todo tipo de gozação, claro. Acabou a poesia, acabou a arte, olha o que esse pessoal está fazendo. Mas no Rio, Capital Federal, suplemento dominical Jornal do Brasil, não sei o quê, então aí explodiu, por assim dizer, nacionalmente, ou pelo menos nos meios de comunicação do país inteiro. Né? Mas, na verdade, então, quando teve a exposição carioca, que ficou mais bombada, por assim dizer, teve um debate na UNE, na sede da Universidade Nacional dos Estudantes, acirradíssimo pelo jeito, porque, enfim, os estudantes, ou parte deles, foram muito contra a exposição, e então isso aí é a tal, chamou-se Noite de Arte Concreta. Então, na verdade, o Goulart e o Haroldo estão, na verdade, do mesmo lado, do ponto de vista da briga. Né? E a foto disso aí, uma ampliação, é essa daqui, né? A matéria na revista, que também ficou famosa, na revista O Cruzeiro,
que era a Veja da época, dizendo assim, de maior leitura, o rock and roll da poesia, porque este é o ano em que o filme com o Bill Haley estava galvanizando a juventude em cinemas de todo o Ocidente. Então, algumas daquelas fotos que eu mostrei em detalhe saíram daí também, o Manuel Bandeira olhando o poema, etc. Né? Bom, então, este é o momento exatamente, são momentos diferentes. Exatamente. Elas são momentos diferentes desse debate acalorado. Né? E a briga está feia, como dá para ver nos dois casos aí. Eles estão muito veementes no que estão argumentando. Acho que... Bom. Mas isso era interessante, porque recentemente, numa revista Piauí, um artigo todo foi feito por um dos que participaram do filme do Glauber Rocha. E ali ele relata com detalhes os grandes debates que ocorriam na Cinemateca, no Museu de Arte Moderna, né? Então era algo que isso a gente perdeu, né? Esse lugar do confronto, mas confronto conceitual, confronto de valores, enfim. Mas o museu tinha essa função de abrigar ali um ringue, né? Com opiniões diversas, né? Bom, então eu ia dizer que aquele momento, o da Exposição Nacional de Concreto, é o momento em que eles estão todos juntos, mas em 6 meses eles já estão rachados, esses paulistas e cariocas. Nas páginas, aliás, a documentação do racha, por exemplo, acontece nas páginas do tal do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil. Justamente, bom, aí tem muitas versões. A do Ferreira Goulart é que aí muitas versões que, aliás, viraram canônicas, ou pelo menos até há pouco tempo, que os paulistas eram cerebrais demais, racionalistas, e estavam querendo fazer poemas e arte a partir de princípios matemáticos, e que isso seria, enfim, levaria a um beco sem saída, e que essa versão que o Ferreira Goulart ficou décadas divulgando, e que, na verdade, os futuros neoconcretos, esse grupo do Rio, trabalhava com outros parâmetros, que eles eram muito mais abrangentes, enfim, e que resolviam a obra de uma maneira que não era programada, que não tinha tanto planejamento assim, e que lidava com todos os 5 sentidos, era uma coisa muito mais fenomenológica, e a dos paulistas não. Enfim, tem uma vasta bibliografia sobre isso. Eu só queria ressaltar que, para quem se interessar, do meu ponto de vista, 80% dessa biografia 80% dessa bibliografia trata-se de enésima repetição disso que eu estou descrevendo aqui mal e porcamente, e que é altamente, como se diz isso, parcial. Quer dizer, cristalizou-se essa versão de que os cariocas seriam mais interessantes, enfim, que eles sim teriam se libertado daqueles parâmetros europeus que governaram a todos durante bom tempo dos anos 50, e que, bom, pessoalmente, eu acho que, de fato, o que a arte neoconcreta, e que também é um nome que amarra muito mal a produção daqueles artistas ali, né? Ou seja, é muito simplificador, talvez mais ainda do que a arte concreta para a produção de São Paulo, é de uma qualidade, de um poder de gerar descendência impressionante. Né? De fato, ali se dá alguma coisa muito própria, tendo a concordar que, deste ponto de vista estrito, olhando superficialmente, tem mais originalidade em relação aos parâmetros europeus do que a arte concreta. Mas, claro, é só ver a sequência dos fatos. Não é? Quer dizer, quase que teria de ser assim, porque, a meu ver, também, e tem mais gente que eu tenho certeza que concorda comigo, que estudou essas coisas,
Na Exposição Nacional de Arte Concreta, em torno de 56, 57, o Grupo de São Paulo estava muito mais afiado, as obras são mais bem resolvidas, de modo geral. Claro, eu vou falar um termo aqui muito genérico, de melhor qualidade. Claro, o que eu estou querendo dizer? Enfim, tem uma originalidade, uma fatura, um raciocínio, enfim, uma discussão geral, que eu acho que eles estavam... Quer dizer, esse pessoal que veio do Grupo Frente do Rio de Janeiro ainda estava meio patinando no abstracionismo, meio procurando, não é à toa que eles são muito mais diversos entre si, né, porque eles estão, de fato, tenteando muito mais. 2, 3 anos depois, eles chegam a algum lugar. Né, a obra da Lígia Clark, do Hélio Oiticica, da Lígia Pape, nossa, é um troço. Né, e vai embora. Né, eles entram pelos anos 60 com uma produção vigorosíssima. Eles quem? A meu ver, para o meu gosto, por assim dizer, para o meu interesse, o Amilcar de Castro, as Lígias, o Hélio... Tem mais alguém que eu esteja esquecendo? Assim, que eu estou falando que é ponta mesmo. Claro, todos são artistas de relevância e tal, devem ser conhecidos, estudados, vistos, analisados. Mas, enfim, que tem eu acho, para mim, isso está sendo gravado, né? Pior é isso. Para mim, em São Paulo, o Geraldo, o Sassilotto, sobretudo esses dois, porque aí tem um negócio que é gosto. Gosto existe e se discute, sim. Para mim, o Geraldo e o Sassilotto são os caras que continuam bem. O Cordeiro é um artista impressionante, inquieto, muito inquieto. Mas, enfim, como realizações, para o meu gosto, menos interessante do que, por exemplo, o Geraldo de Barros fez ao longo da vida inteira. É assim que acontece. A vida e a arte são assim. Né? Outra pessoa que estivesse sentada aqui, então, certamente diria outras coisas. Né? Enfim, mas esse não é o ponto, não é o meu gosto ou meu não gosto. O ponto é que eu acho que as pessoas que se interessam por esse assunto, arte concreta, arte neto concreta, têm que estar dispostas, e isso já vem sendo feito agora já há uns 10 anos, a rever todo o aparato crítico que foi feito a respeito dessa produção, sem jogar fora, claro, as pesquisas, textos e análises que foram feitas anteriormente, que são sérias, não é que são totalmente equivocadas, esqueçam o que foi escrito, absolutamente. Mas não se contentem, minha sugestão, com os textos mais conhecidos, representativos e louvados, merecidamente, sobre esse tema, né, sobre esses temas. Né. Bom, na Exposição de Neoconcreta, então, acontece em 59, e vocês vejam que o grupo é bem menor, não é todo mundo que se pensa. Normalmente, sob essa designação, costuma se amarrar muito mais artistas. Mas artistas mesmo aí tem o Amilcar, o Weissmann, as duas Lígias. Pelo menos que assinaram o manifesto, e segundo o Ferreira Goulart, essa lista eu tirei de um livro do Ferreira Goulart, estavam lá. Tem um outro cara que chama Cláudio Melo e Souza, que curiosamente está na capa do jornal onde está esse manifesto neoconcreto, mas não assina o manifesto e não está na lista do Goulart. O Reinaldo Jardim e o Theon Spanudes são poetas, expõem poemas. Né? O Spanudes é um psicanalista de São Paulo, colecionador, um cara promotor bastante da obra do Volpe, mas que também se associou a esse grupo neoconcreto. Não estão aí, mas poderiam estar o Willis de Castro, o Hércules Bassotti e outros artistas. Bom, o Willis de Castro era outro a se lembrar naquela minha lista né, de artistas de enorme relevância, a meu ver. Né. Agora, tem pouca documentação, pelo menos eu tenho pouca documentação a respeito de fotos, então o que eu pude amealhar, e não só hoje, isso é coisa que eu já tenho há alguns anos, é aquela foto ali à direita, onde estão, né, da esquerda para a direita, o Goulart, a Lígia Pape, os Spanudes, a Lígia Clark e o Reinaldo Jardim, ali segurando a criança. Essa é a capa do catálogo da exposição, feita pelo Amilcar, certamente. Espero não estar errando, mas depois tem uma coleção, espaço, livros de poesia, onde saem alguns livros, esses livros neoconcretos do Goulart e da Lígia Pape, que tem todos esse mesmo aspecto. Esse é o manifesto mais de perto, então vocês podem ver no alto à direita obras dos artistas, então a primeira do Weissmann, depois o Amilcar, a Lígia e a Lígia Pape. Essa é uma foto da Lígia diante
diz a legenda de onde eu tirei isso, Lígia na primeira exposição de arte neoconcreta, com aquelas obras que ela fazia então. E, finalmente, uma obra da Lígia que estava lá, do Amilcar não é exatamente uma que estava lá, mas é da mesma família, digamos assim, né? Foi o momento que ele começa a fazer esses cortes e dobras, né? em aço. Bom, eu encerraria dizendo o seguinte, eu, quando escrevi sobre isso em 2006, eu me detendo mais sobre a produção de poesia, isso tem a ver com o que eu acabei de falar, de não creiam tanto no grosso da bibliografia a respeito, que a coisa é a seguinte, cadê o livro? Bom, está aqui. Não, deixa aí. Não, pode acabar de ver que eu não vou falar mais 2 ou 3 coisas. Não, eu usei para encerrar o texto o seguinte, quer dizer, sorte nossa que a gente sejamos descendentes dessas turmas, né? Porque, claro, a descendência, agora dizendo o quanto essa produção da arte concreta desses artistas e poetas de São Paulo e da arte dita neoconcreta desses artistas e poetas cariocas inseminou muitos outros artistas, inclusive discussões sobre arte, sacadas críticas e teorias e tal, até hoje, né? Isso tem uma vastíssima descendência no país. E aí eu usei uma figura que é a seguinte, tem não é um biógrafo, mas um divulgador de ciência, que é o Stephen Jay Gould, que estudou muito o Darwin, Charles Darwin. E ele, a certa altura, lá de vários textos que ele escreveu sobre Darwin, diz o seguinte, que a teoria evolucionista do Darwin foi apurada durante meses que ele passou naquele navio, no Beagle, navegando, porque o capitão do navio, que é um sujeito chamado Fitzroy, era hoje em dia ele é criacionista, um cara religioso e tal, e não admitia absolutamente a teoria da origem das espécies do Darwin. Mas o Darwin jantava toda noite com esse cara, né? Porque afinal ele era o cientista, o cara era assim que era. Então, não sabemos se toda noite eles falavam desse assunto, mas frequentemente o Darwin tinha que discutir com o Fitzroy e dizer, não, mas eu estou querendo argumentar e argumentar e argumentar e argumentar e argumentar e argumentar. Diz o Stephen Jay Gould, bom, ele teve que aprimorar a teoria dele e, entre outras coisas, claro, entre outras questões que ajudaram também, deu no que deu, né? Então eu encerro o texto que está ali dizendo, bom, depois da Exposição Nacional de Arte Concreta, alguns meses depois, quando veio o racha, as duas partes, os dois grupos tiveram que melhorar a sua produção, ou pelo menos caprichar, ou aprofundar mais ainda nos seus próprios projetos, e agora esse projeto é uma palavra importante, porque também costuma-se pensar que, bom, os poetas concretos fizeram o famoso plano piloto para a poesia concreta, e aí começaram a fazer poemas concretos o resto da vida, aliás, né? Pensam que eles estão fazendo os que estão vivos até hoje. E assim também, o Valdemar Cordeiro brigou com o Ferreira Goulart dizendo que eles usam marrom, a gente não, e nunca mais ele usou marrom e passou a fazer aquela arte concreta até os seus últimos dias. E a mesma coisa, mas não, claro que não foi assim, né? De novo, aquilo que eu falei agora, vamos olhar as obras, os artistas individualmente, suas obras individualmente e suas trajetórias, né? Nos melhores casos, são trajetórias riquíssimas, né? Mas onde eu estava querendo chegar é que o fato deles se contraporem e terem, depois, desavenças gravíssimas, pessoais, claro, inclusive, fez com que os projetos, não no sentido de receita, mas aquilo que eles estavam querendo fazer, talvez, isso é uma injunção, talvez eles tiveram que aprimorar e foram mais fundo ainda do que estavam dispostos a ser, para poder justamente se contrapor àqueles... Assim como Darwin tinha que toda noite comprovar para o Fitzroy que a teoria dele valia a pena ser conhecida. Com isso, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Posso responder algumas perguntas que vocês... Uns 10 minutos a gente consegue caminhar? Quando for a hora eu falo... Tá bom, ok. Então, eu só queria fazer a primeira pergunta, posso? Vou aqui
usar essa, uma vez que eu estou fazendo a mediação, né, ou pelo menos o que é interessante, como você mesmo, ao abrir, né, a sua apresentação, você fez questão de apresentar um contexto. Qual é esse contexto e fez um retrocesso histórico, né? E ultimamente eu tenho uma coluna de rádio que cujo objeto é o modernismo, né? E é interessante que na verdade a intencionalidade de um Estado novo, e aí eu estou fazendo uma brincadeira mesmo com o período da ditadura, mas vem de lá, né? Vem de um governo totalitário que impõe que a representação de um país novo, como é o Brasil, ele se dá pelo moderno, né? Então a gente, e você mencionou isso, quer dizer, tem a Semana de Arte 22, mas ela ficou como marco. Mas aonde isso é introjetado e onde isso se transforma numa política pública, né? É com Capanema, né? E o fato da exposição da exposição no Rio ser feita no próprio Palácio Capanema é fundamental, né? É simbólico. Então ali tem um marco de falar assim, não, isso precisa ser disseminado pelo Brasil, né? E essa disseminação ela é bastante ela vai encontrando problemas, né? Porque o Brasil é muito grande, isso também você falou, quer dizer, eu acho que é bem interessante que ainda é dentro de um eixo São Paulo-Rio, mas a intenção é não de uma colonização, talvez a gente poderia entender também como um processo de colonização, né? De ideais civilizatórios, né? De organização, de um país que não tinha ainda uma unidade, né, cultural, vamos dizer assim. Então, a unidade cultural ela vai se dar por uma arte concreta, né, que tem desdobramentos já. Eu não sei como é que você vê isso, porque assim, é interessante que também a gente perdeu esse projeto, né, João? O projeto, até um projeto moderno, um projeto que tem como base ideais construtivos, né? De um país que também quer se impor diante do mundo, né? com a sua própria identidade, o caráter, né? Ele é um projeto que tem vamos dizer assim, esses marcos já citados, né? Mas que com a ditadura dos 60 ao 80, isso deixa de ser um eixo ordenador, né? Então, eu sempre lembro que as universidades brasileiras elas são modernistas, né? Os Estados Unidos já têm uma outra orientação, uma outra origem. Isso você vê pela própria ambientação das universidades, que elas são muito mais inglesas, né? Princeton, enfim, né? Aqui não, nós estamos em ambientes como essas imagens que você mostrou, né? Ambientes que são racionais, de organização, né? E como é que você vê o depois, né? Mas antes do depois, o antes. Não, ia dizer só que você tocou num ponto que eu nem... Porque eu tentei fazer uma exposição que fosse mais mostrar e contar a história, mais do que analisar. Porque eu acho que essa história ainda, como eu disse, também está um pouco mal contada, né? Porque daí vocês terão a oportunidade de refletir a respeito e, se estiverem interessados, em consultar outros textos e coisas. Mas você tocou num ponto aí, quer dizer, esse projeto era, por um lado, internacionalista, diferente do modernismo de 22, quando, inevitavelmente, a questão de identidade nacional era, se não talvez um dos temas mais fortes, tudo se organizava em torno disso. Aqui não, pelo menos, sobretudo para o pessoal de São Paulo, e não é à toa que seja aqui, esse era um projeto internacionalista, né? Ou seja, internacionalista em dois sentidos. Nós vamos nos libertar do problema, exatamente, de ser brasileiro, mas, ao mesmo tempo, como eu disse lá no começo, sob o teto, ou sobre o chão, de um projeto nacional desenvolvimentista. Quer dizer, não é que tinha se esquecido que é no Brasil, que são os brasileiros, que aqui tem particularidades, etc. e tal.
mas tinha uma proposta universalista. Não é à toa que o modelo deles é o modelo Bauhaus-Ulm, né? Ou seja, que vamos projetar tudo, né? Como disseram, da colherzinha até os edifícios e as ruas e as praças, para que tudo, então, esse é o projeto moderno em geral, né? Da arquitetura moderna, sobretudo, né? De você criar prédios, circulação, jeitos de morar, utensílios, poesia, arte, etc. Tem, junto, dentro desse projeto dos concretos paulistas, pelo menos, está o projeto bauhausiano e ulmiano de dissolução da arte no cotidiano. Na verdade, né, o Alexandre Wollner, foi o cara que tentou levar isso à frente. Não, esse negócio de ficar pintando quadro já era. Né? Isso é um diletantismo. Eu preciso ajudar a resolver como é que os produtos gráficos serão úteis, legíveis. Né? O Wollner fala isso até hoje. Né? Ele acreditou nisso e foi fundo. Quer dizer, sob esse projeto, não era simplesmente vamos fazer arte para... por isso é que os cariocas que eram mais, deste ponto de vista, e não estou os acusando subjetivistas, não, vamos nos expressar, né? Tinha uma coisa diferente, mas lamento ser um pouco, talvez, sociologizante aqui, mas isso é Rio e São Paulo, né? Ou pelo menos era, né? Os cariocas, ali naquela cidade maravilhosa, capital nacional desde a chegada de Dom João VI, e São Paulo, né, querendo se impor, se organizar, se industrializando, etc. Estou falando meio em tintas grossas, mas essas coisas funcionam. Né? Enfim, mas, de todo modo, quer dizer, no mínimo, tinha uma questão ali resolvida entre sejamos brasileiros, mas sejamos internacionais. Né? O Cordeiro era um trotskista. Né? O Goulart era um PCzão, era um comunista. Não vou dizer aquela acusação que equivale a trotskista, mas era um cara do PC tradicional. Né? Mas eu não respondi nada da sua pergunta. Quer dizer, o depois, você pode brevemente... O depois... Por que isso não foi para adiante? Exatamente. Quando você estava falando, eu estava pensando, porque esse projeto ele morreu porque tinha que morrer. Ele seria completamente... Ele tinha vida útil. Não é que ele era datado no sentido... não. Quer dizer, enfim, era outro Brasil, era outro projeto de nação, outro projeto de país, e você falou o termo colonização, que sim, acho que cabe. Quer dizer, então, vamos... fazer o Brasil inteiro, não importa as diferenças regionais, se o Maranhão é assim, o Rio Grande do Sul é assado, o Mato Grosso é tarará, e o Espírito Santo é tarará, para dizer norte, sul, leste, oeste, todos faremos edifícios projetados pelo Niemeyer em toda parte, faremos Brasílias pelo Brasil inteiro, não é isso? Todas as universidades todas seguirão currículos semelhantes, e tudo isso hoje em dia a gente fala, nossa, mas que coisa presunçosa e autoritária. Bom, mas agora, sim, a gente tem décadas depois, de outros parâmetros, outras reflexões, N coisas que não deram certo, e sobretudo governos, né, que a gente pode ter essa visão crítica. Eu só não gosto quando pessoas, hoje em dia, ou desde os anos 70, dizem aqueles caras estavam equivocados, completamente, mas vai brigar na hora, no calor da hora, para você ver. Né? Ou seja, é fácil você, da postura de hoje, que a gente tem mais 50 anos de história e experiências felizes, poucas, infelizes, muitas, pensar que eles estavam equivocados lá. Mas os caras estavam inventando na hora, ali. Né? Enfim, nesse cenário altamente dividido do pós-guerra, você é comunista ou você é comunista, você é pró-União Soviética ou você é pró-Estados Unidos, você é imperialista ou você é libertário, enfim. Né? Então, é claro que o projeto não ia dar certo mesmo, pelo menos porque várias outras coisas, sobretudo as políticas econômicas e sociais dos governos, inclusive do Juscelino. O Juscelino fez coisas no governo, não hoje, no governo do Juscelino, porque não era ele, era um grupo, foram feitas coisas incríveis, realmente. Mas o preço que se pagou depois foi altíssimo. Né? Ou seja, quando ele soltou o governo na mão do João Goulart, a inflação estava... né? Enfim, a dívida externa era absurda, etc. Enfim, quem viesse depois que se virasse.
E também estou simplificando os processos históricos, mas, enfim, é fácil a gente pensar hoje. Isso não ia muito para bem, nem aqui, nem em lugar nenhum. Em algum lugar, esse tipo de visão civilizatória perdurou, deu certo, foi para frente? Não. Que eu me lembre, que eu saiba, não. Porque a ambição é linda, eu acho, incrível. Os pressupostos, as intenções e os resultados, em grande parte, né, em arte, em música, em gráfica, em cidades, a gente até hoje admira esses edifícios, é incrível. Agora, funcionar são outros 500, né? Oi, me chamo Vanessa. Eu tenho uma dúvida, né? Não quero prolongar muito. Se essa questão entre paulistas e cariocas, essa relação, não teria mais a ver entre Ferreira Goulart e Valdemar Cordeiro do que necessariamente uma rixa entre os artistas? Se a questão estava mais envolvida dos textos que Ferreira Goulart escrevia, de certa forma, diretamente para Valdemar Cordeiro, e Valdemar Cordeiro escrevia como um rebate. E outra é se essa questão do neoconcretismo talvez seria mais uma forma de uma resposta diante de uma diferenciação, e se a questão, muitas questões, eu não sei, suponho, do grupo frente, não, o que está no neoconcretismo já tinha umas questões já envolvidas no grupo frente, de experimentação, de uma certa autonomia. É isso. Tá. Vanessa, eu acho que, em grande medida, você tem razão. Quer dizer, boa parte dessa briga é uma briga pessoal. E o Goulart tem dois contendores, né, principais, um Cordeiro, mas também o Augusto de Campos, né, que ele disputa, e estou falando isso não no mau sentido, ele disputa mesmo, tecnicamente, falando com o Cordeiro, na faixa das artes plásticas, das artes visuais, né, enfim, a teoria neoconcreta, a teoria do não-objeto, etc., e as teorias do objeto, não ator, do Cordeiro, mas disputa com Augusto, sobretudo, com os concretos em geral, com os poetas, mas com Augusto, como se diz isso, a paternidade da poesia concreta, né? Eu acho que, se um dia essa contenda for resolvida, for quando, daqui a muitas décadas, quando toda a documentação que certamente existe, mas que está por aí, em grande parte de posse das próprias pessoas, vier à tona, né? Quer dizer, tem coisas que a gente não sabe. Agora, deve ser dito que o Goulart, a meu ver, falou coisas muito esquisitas, do tipo, há alguns anos ele publicou um livro pela COSAC, chamado Experiência Neoconcreta, dizendo que ele inventou o livro-poema. E que depois, a partir disso, ali Jacques Clark fez, os bichos, de certa forma, são derivados Os livro-poemas do Goulart são realmente incríveis, né? Pós-Exposição Nacional de Arte Concreta. Mas dizer que ele inventou isso é apagar metade das vanguardas históricas europeias, assim, num peteleco, né? Exatamente. Dizer que a poesia concreta, que o Augusto, o Haroldo Dessa nascem do livro dele, A Luta Corporal, você põe uma coisa do lado da outra e fala, bom, não é bem assim, não é possível, né? Então está faltando um pedaço aí que eu desconheço, né? Mas tem muita forçação de barra aí nas explicações, né? Agora, o fato mesmo é que faltam muitos dados, para aqueles que têm interesse em historiar, entender as coisas processualmente, ainda faltam muitos dados. Tem muitos dados. Nos últimos anos, muita coisa veio à tona, pelo esforço de muita gente. Sinceramente, eu mesmo sou uma pequena parte desse esforço, mas com muito mais gente. Mas tem muito ainda a aparecer para a gente chegar a certas conclusões. Agora, você tem toda a razão. Neste caso, como em tantos outros, em outras esferas artísticas, tem um montão de dissidências pessoais. Agora, como eles trabalhavam na lógica do grupo, então aí a coisa fica o Cordeiro e sua turma, o Goulart e sua turma. Os outros toparam o jogo, ou seja, aqueles que estavam na esfera do Cordeiro toparam brigar junto com o Cordeiro durante uns 10 anos e vice-versa. Então, por isso,
né, que os outros, no mínimo, silenciaram ou gritaram junto, digamos assim, né. Sobre o neoconcretismo, na verdade, já está em germen no Grupo Frente, isso depende sempre de como você analisa as coisas, porque você pode sempre retroceder, isso neste caso e em vários outros. Olha, está vendo? Esse elemento aqui, se você olhar bem, ele é uma transformação de uma outra coisa que já estava aqui lá 5, 10, 8 anos antes, né? Mas isso é sempre assim. Eu acho que não é. Isso seria simplificar as coisas, porque esses artistas, como eu estava dizendo, andaram no sentido de desenvolvimento, não no sentido progressista, mas de desdobramento da obra, andaram muito de 52, 53, 54, que é o período em que existe o Grupo Frente. Eles fazem exposições em 52, 53, 54, pelo menos uma vez por ano. Até a produção desses artistas, sobretudo os que eu disse aqui, Lígia Clark, Eurydice, a Milka, Willis, que se juntou ao grupo, eles andaram muito. Se você pegar as coisas da primeira metade dos anos 50 desses artistas e do final dos anos 50, nossa, eles quase que, talvez dê para falar em salto. Besteira falar em salto, porque, enfim, se você for ver mesmo, você pode acompanhar, e é lindo acompanhar como eles vão se enfrentando problemas e contornando e resolvendo e se vendo diante de outros problemas e assim por diante, né? Então, depende como você quer fazer a linha, digamos assim, né? Mais útil? Claro, imagina. Oi, meu nome é Mauro, eu trabalho aqui no IAM. Eu vou um pouco além do período, mas eu queria saber se como estudioso das duas coisas, do Rio, São Paulo, como você vê a questão do tropicalismo em seguida, nos anos 60, uma possível relação entre o tropicalismo e os grupos. Só uma coisa, estou perguntando isso porque em 1980 eu estive com o Augusto de Campos e na época a gente estava produzindo aqui na ECA uma revista sobre o fim da ditadura e a mudança nas artes, talvez, né? Fim da censura. E eu fiz uma pergunta para ele, até que ponto, uma coisinha que estava pipocando na época, que era poesia marginal, não provinha do concretismo via tropicalismo. Ele escreveu um texto, 3 laudas, mas naquela época as coisas sumiam na ECA, não saíam as publicações. Que pena. Mauro, né? Mauro, bom, sim, claro que, de novo, eu poderia responder a sua pergunta como eu respondi a Vanessa. Se você puxar o fio, você vai ver que tem ligações. Mas aí eu acho que mais tênues ainda, porque aí o que pode chamar de transformação é brutal, né? Do Frente para o neoconcretismo. E disso tudo para a Tropicália, nossa, realmente, aí o país, o mundo mudou tudo de novo. Entrou a cultura de massa de sola, que já vinha, é claro, desde antes, mas o panorama, o cenário, as artes, bom, aí está tudo muito modificado. Mas você deve lembrar, o Augusto deve ter dito isso na época, que o Hélio de Sica, por exemplo, se aproxima muito deles, né? Sobretudo do Augusto e do Haroldo de Campos, por exemplo. Por sua vez, o Gil e o Caetano, sobretudo, e também via Glauber Rocha, estão... e tem um cara aí que nunca aparece direito, que é o Rogério Duarte, que faz a liga com essa turma toda. Esse pessoal está estão todos interagindo, para usar uma palavra muito besta, né? Então, claro, quer dizer, o Hélio do neoconcreto, da virada dos anos 50 para os anos 60, não é o Hélio mais de 68, né? Mas é bacana ver isso, porque aí, pois o mundo muda, o tempo passa, as coisas se modificam, os processos se ramificam, e na nova objetividade brasileira, a exposição de 67, essa turma está toda junta de novo, mas agora junta mesmo, né? A partir de outras proposições, diante de um cenário muito mais carregado, não é o governo Juscelino, é a ditadura civil-militar, mas pelo menos através de alguns atores, de alguns desses artistas, lato sensu, você pode traçar o fio direitinho, né?
Mas eu acho que o mais exemplar, para usar quem você mencionou, é a ligação do Hélio Oiticica com os irmãos Campos, e destes ao Caetano, sobretudo, mas a turma em geral, né? Segue, sim. Gente, eu realmente... Olha, então... poderia ficar falando o resto da tarde se vocês aguentassem, mas eu preciso Não, sair. olha, mais uma vez, muito obrigado, né, João, e ainda voltamos a conversar, tá bom? Tchau, gente, obrigado.